E anunciar aqui, está conosco nos nossos estúdios a advogada especialista em Direito Eleitoral, professora do IDP, o Instituto de Direito Público de São Paulo, Karina Cufa. Professora, bom dia, muito obrigado pela sua visita aqui nos estúdios. Bom dia, eu que agradeço o convite, espero poder contribuir hoje com os comentários. Pois é, professora, o grande debate é saber se as delações da Odebrecht podem ser acrescentadas nessa discussão a partir de agora. Qual que é o pensamento da senhora em relação a isso e como é que é o rito a partir de agora? Sim. Em relação a essa parte que envolve a Odebrecht e a JBS, o meu entendimento é que isso não poderia estar nesse processo, porque ambas as ações, tanto a ação de investigação judicial quanto a AIME e também a representação, ela tem prazo para ser ajuizada. E esse prazo foi escoado quando do momento da inserção desses novos fatos. Então, seria como inovar. Dando um exemplo prático, é como se eu entrasse com uma ação contra uma pessoa alegando uma dívida pequena de R$100 e no curso do processo eu alegasse dívidas de outros montantes muito mais altos. Por mais que aquilo seja realmente problemático, que há provas das ocorrências, como até dito anteriormente aqui, não seria objeto dessas ações, ao meu ver. Mas também não deixaria isso impune. Há outras formas, né, através de ação criminal, inclusive na esfera eleitoral, que poderiam ser questionados esses fatos. E também na esfera tributária, porque pelos montantes aqui declarados, a ação de improbidade também poderia ser um outro meio de configurar esses ilícitos, porque pelos montantes aqui acolhidos nos autos, são valores assim vultuosos em trocas de obras públicas. Então isso tudo tem que ser investigado. Agora a ação, o que vai acontecer? O relator vai continuar analisando as preliminares, faltam 6 ainda, e depois, se der tempo ainda nessa sessão ou na próxima, vai entrar no mérito. O mérito é muito extenso, além da questão do Caixa 2, da JBS, da Odebrecht, tem relação à Petrobras, tem conduta vedada, uso de prédio público, propaganda irregular, inúmeros fatos que podem ser considerados para fins de cassação. Professora, a senhora acha que na sessão de hoje à noite já é possível começar a ter início a votação propriamente dita dos ministros? Eu acredito ou até agora? Até agora eu acredito que essa manhã seja suficiente para finalizar as preliminares e que possamos, na próxima sessão, já analisar o mérito. Eu acho que ontem foi bem razoável. rápido, foi né? muito e o Gilmar rápido. Mendes interferiu, inclusive, para apressar. Eu tenho a impressão também que termina rápido a análise dessas 6 preliminares restantes. Sim, também acredito. A preliminar que vai ser mais discutida agora é a questão das provas, se vai retirar as provas provenientes, né, da JBS ou Odebrecht, a questão da separação das chapas, mas as outras acho que não vai ter muita discussão. Professora, teve alguma divergência entre os ministros? O que está acontecendo para que o ouvinte, o nosso internauta, para que nós possamos entender, por favor? Está havendo uma discussão entre os ministros. O ministro Herman, ele acha que não é necessário agora, nesse momento, avaliar a separação das provas que relacionam com a petição inicial e as que não relacionam. Ali até deu o exemplo do Angra 3 do Belo Monte, que não estão na inicial, mas que foram colhidas depoimentos e provas juntadas durante a instrução. E, segundo o ministro Herman, quando ele for analisar as provas, o mérito, ele poderá descartar ou não uma prova. E os outros ministros levantaram já um posicionamento divergente, dizendo que deveria, já nesse momento, fazer essa separação, se for o caso, né? Avaliar se vão considerar as provas ou não. Então, eles estão querendo... Porque esse é o debate da preliminar? Ou analisar a preliminar agora e já fazer a separação. E o ministro Herman, ele prefere, no mérito, fazer a separação caso a caso. E isso para o julgamento, professor, isso atrasa mais, não atrasa mais? Pode postergar um pouco mais a discussão? Não, o problema de tempo é irrelevante no julgamento. O importante é a posição de cada ministro. Apreciamento de defesa. Perspectiva de... E nas outras duas... Perfeito. Professor, então só para a gente fechar mais esse flash aqui que nós demos do plenário do TSE, o que acontece a partir de agora?
continuam julgando as preliminares, né? Agora está indo para a próxima. E acredito que em breve, até pela rapidez que está sendo o julgamento, já entremos no mérito em si, para avaliar várias questões, né? Tem a questão do Caixa 2, Caixa 3, compra de legendas, material gráfico que não teve comprovação da realização, promoção pessoal no Dia da Mulher, Dia do Trabalho, manipulação do IPEA, que omitiram o fato que a miséria havia crescido no Brasil. Então, vários fatos vão ser avaliados. Eu acho que o fato mais relevante mesmo é em relação ao Caixa 2, né, e especificamente forte quanto à Petrobras, porque os outros fatos vieram depois, aí vai ficar a critério dos ministros se eles vão avaliar ou não. Apesar das gravidades, né? Tá, acontece agora, por favor. Está havendo uma discussão em relação a um fundamento de defesa que fala a respeito do cerceamento de defesa. O ministro Herman Benjamin, relator do processo, ele diz que o juiz ele pode, de ofício, buscar novas provas, trazer novas testemunhas, e aqui especificamente estão relacionando aos depoimentos dos empresários da Odebrecht, que não foram arrolados pelas partes, foram requeridos pelo ministro relator. E aí ele diz que o processo eleitoral, ele busca a verdade real, ou seja, o juiz não pode trabalhar só com as provas que estão no processo, ele tem que ir atrás, porque ele não deve trabalhar com os olhos fechados. Esse foi o fundamento do ministro Herman, que gerou essa discussão toda porque nem todos os ministros são favoráveis a esse poder mais elástico do juiz em buscar provas em relação ao processo, principalmente provas que não estão relacionadas com o objeto principal da petição inicial. E hoje nós temos aqui conosco a professora Karina Cufa, do IDP, Instituto de Direito Público. Então, o destaque final do Jornal da Manhã, o fecho do jornal, eu entrego à ilustre professora Karina Cufa. Bom, estava ouvindo aqui atentamente o julgamento e achei interessante agora a fala do ministro Admar sobre essa questão do poder do juiz e a aplicação do artigo 23 da Lei Complementar 64/90, que fala a respeito do juiz buscar provas fora do processo. De fato, ele concorda com a possibilidade disso, mas ele usa o termo que tem que ser feito com um devido temperamento, para que não gere fatores propícios à parcialidade. E isso é muito interessante, porque aqui nada impede que realmente que o juiz vá atrás de provas e as declare de ofício, mas elas têm que estar relacionadas à inicial. E esse é um debate que eu acho que vai ser muito interessante para esse julgamento, né? E aí considero que esses depoimentos da Odebrecht realmente não sejam oportunos para o processo, porque o processo inicialmente envolviam questões relacionadas à Petrobras. Claro que o que estiver no depoimento relacionado a obras da Petrobras é totalmente relevante ao processo e, comprovada a fraude, a chapa deve ser cassada. Aproveitando que ainda temos mais 2 minutos, professora, eu gostaria da sua opinião. Como é que a senhora está acompanhando esse julgamento no nível intelectual do debate do nosso instrumento de estudo, que é o direito? O debate é sempre muito técnico, nossos ministros são altamente qualificados. Acredito num julgamento menos político e mais jurídico, porque o holofote é muito grande, apesar de ter uma pressão grande da população, da imprensa. O tribunal ele não pode servir de instrumento para os anseios da sociedade. Ele tem que ter um julgamento técnico, tem que observar a lei, a Constituição, e assim espero que seja feito, né? Espero que nesse julgamento não haja um julgamento político. E havendo sim a comprovação desses ilícitos, desse grande esquema de Caixa 2, Caixa 3, que agora também está sendo ventilado, que sejam apurados através dos instrumentos próprios, que as pessoas sejam penalizadas e até respondam aí por crimes e sejam presos por isso, porque a gente não pode admitir num país que, após uma descoberta tão grande de uma fraude, de esvaziamento de dinheiro público, fique tudo impune. Mas pensando na estabilidade assim política
também isso deve ser considerado não para safar numa ação eleitoral, mas para que continue um processo técnico e fundamentado no que está nos autos.